Senhoras e senhores deputados, já temos, senhoras e senhores deputados, peço que estamos então em condições, já temos connosco os representantes do Sindicato Nacional dos Médicos Veterinários, o Dr. Eduardo Correia, que é o Presidente da Direção, e o Dr. Miguel Almeida, que é vogal da Direção. Os dois cumprimento e agradeço a vossa disponibilidade em participar nesta audição. O Grupo Parlamentar do Chega apresentou um requerimento, que já apresentou, presumo que não será necessário apresentar novamente, e iríamos dar início à primeira ronda para a apresentação dos fundamentos e das questões que querem colocar ao Sindicato dos Médicos Veterinários e depois darei a palavra aos representantes do sindicato para responder às questões e, se assim depois o entenderem, as senhoras e senhores deputados, iniciaremos uma segunda ronda. Por isso, dou a palavra ao Grupo Parlamentar. Pois, sim. Então, por isso é melhor fazer uma pequena breve apresentação do requerimento. Faz sentido. Tem a palavra o deputado Pedro Frazão. Serei muito breve, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Soutores, muito gosto em tê-los cá, representantes do Sindicato dos Médicos Veterinários. De facto, muito brevemente, porque já é a segunda audição que temos sobre este tema, o Grupo Parlamentar do Chega, em dezembro do ano passado, apresentou um requerimento para chamar a Associação Nacional dos Médicos Veterinários, o vosso sindicato e a Sra. Diretora-Geral da Alimentação e Veterinária, face à problemática da carência de inspectores sanitários que se verifica no nosso país. De facto, nós já tínhamos enviado à Sra. Ministra uma pergunta parlamentar em setembro. Passado mais de 30 dias, o chefe de gabinete da Sra. Ministra respondeu-nos de forma totalmente displicente e sem qualquer número. Nós tínhamos perguntado quantos médicos veterinários tinham sido contratados, quantos tinham abandonado a profissão e quando é que se perspectivava novas contratações e valorização da carreira. Foi-nos respondido displicentemente sem qualquer dado e vimos-nos confrontados depois em dezembro com a greve entre 19 e 30 de dezembro dos senhores inspectores sanitários. Vimos-nos até confrontados com o Governo ter decretado serviços mínimos, onde, por face das épocas festivas e dos abates sanitários extraordinários para as épocas festivas, se viu obrigado a decretar serviços mínimos, e a Associação Portuguesa dos Industriais de Carne disse, com esta greve dos médicos veterinários a ocorrer neste período festivo, que era o Natal, ou não teremos abates suficientes para colocar nas nossas mesas o leitão ou o cabrito, ou teremos de adquirir carne oriunda dos matadouros de Espanha. E, portanto, nesta primeira intervenção eu gostava que os senhores nos explicassem como é que reagem a esta notícia da Sra. Ministra da Agricultura, que depois no dia 6 de janeiro disse que o Governo não vai rever a carreira de inspeção veterinária, mas quer recrutar 100 novos inspectores, sendo que esta recruta de 100 novos inspectores era já uma medida apresentada desde o Orçamento de Estado de 2021, e como é que estão as conversações com o Ministério e com a tutela, se é que existem, neste momento já decorrido mais de um trimestre sobre a última greve. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem então agora a palavra o Dr. Eduardo Correia, que é Presidente da Direção do Sindicato Nacional dos Médicos Veterinários. Depois de pretender então dividir o tempo com o seu colega, basta fazer-me então um sinal. Tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Aproveito a oportunidade para cumprimentar e aos senhores deputados na sua pessoa, ao deputado do Chega que fez o requerimento, que é por formação veterinária também, não o conhecia e conheço hoje. Acontece o seguinte, eu não sei se tenho que responder só assim, se tu cura, ou se posso fazer uma... Não, tem cerca de 10 minutos para dizer o que lhe aprouver sobre os fundamentos do que está Desculpa, é que eu sou um primário e só tinha ido até às galerias, e de maneira que aqui o meu colega não, este já é mais sénior, embora mais novo. Tem 10 minutos para dizer o que ora bem, esta questão da inspeção sanitária, eu vou fazer um pequeno retrato dela desde 74. Em 74, antes de abril de 74, o país existia o municipalismo, quer dizer, os matadouros eram propriedade das câmaras e eram
a inspeção sanitária era feita pelos médicos veterinários municipais também. Depois do 25 de Abril e de uma maneira rápida, os matadouros, por razões que não interessa agora, os matadouros passaram a ser propriedade da direção da Junta Nacional dos Produtos Pecuários e a inspeção sanitária continuou a ser feita pelos médicos veterinários municipais. A ideia seria fechar, e então criou-se nessa altura a Rede Nacional de Abate, no sentido de fecharem os matadouros com menos condições, concentrar abates, rentabilizar a coisa. Mais tarde, esta é a possibilidade, a Junta Nacional dos Produtos Pecuários, depois Iroma, foi fechando matadouros, foi concentrando abates, a inspeção sanitária foi-se mantendo nos médicos veterinários municipais e, entretanto, a possibilidade de haver matadouros privados existiu na lei e, entretanto, começaram a abrir matadouros privados. Ora, é bom de ver que aumentou o abate, mas não aumentaram os médicos veterinários municipais e, portanto, a inspeção teve que ser aberta, teve que começar a ser feita pelo Estado. Há no meio disto muitas peripécias, muitas fórmulas, até que nos anos 90 foi criado o Corpo Nacional de Inspeção Sanitária. O que é que isto era? Isto tinha 2 anos para dotar o país de inspectores sanitários suficientes para fazer a cobertura da inspeção sanitária no país, sendo que nesses 2 anos os veterinários municipais deveriam sair desta função. O país havia 7 regiões, como sabem, regiões da agricultura. A inspeção estava nas direções regionais da agricultura por delegação de competências da Direção-Geral de Veterinário, que era quem delegava a competência e auditava. Portanto, os médicos veterinários e inspectores eram admitidos pelas direções regionais. A metade dos anos 90 há uma mudança estrutural nas direções regionais, ou seja, os serviços veterinários deixam de estar dependentes de 2 divisões, divisão de sanidade e divisão de higiene, e são criadas as DIVs, as divisões de intervenção veterinária, que vão absorver o serviço veterinário tanto na sua componente sanitária como de inspeção sanitária. Há uma região só, que é a região norte, na altura, entre Douro e Minho, ainda não era a região norte, era entre Douro e Minho, que não fez assim, ou seja, passou a sanidade toda para as divisões de intervenção e o Serviço de Inspeção Sanitária ficou dependente de uma coordenação junto do diretor de serviços. As outras direções regionais meteram o Serviço de Inspeção Sanitária nas DIVs. Ora, em 2007, acontece uma coisa que é a verticalização dos serviços veterinários. Ou seja, tudo o que era serviço veterinário saiu das direções regionais, que na altura já passaram a ser 5, eram 7, passaram a ser 5, as que são atualmente, e passaram para a Direção-Geral de Veterinária. Ora, as intenções são sempre boas, eu acredito nisso, não é? Continuo a acreditar nisso, embora talvez seja ingênuo, mas assim, a questão é esta. O que é que aconteceu? E qual era o argumento para que houvesse a verticalização dos serviços?
a verticalização aconteceu de uma maneira pacífica, a maioria dos veterinários estava de acordo com ela, até pelo argumento simples de que as doenças não têm barreiras, a comunicação entre os serviços veterinários e a Direção-Geral de Veterinária seria mais fácil e direto, não teria que passar pelo diretor regional, que às vezes era ranhoso, não... Enfim, desculpem-me o termo, desculpem-me o termo, desculpem-me, desculpem o termo. Portanto, há a verticalização. Acontece também que cada direção, cada direção regional tinha várias DIVs, as DIVs foi quem ficaram de uma maneira geral, com exceção da região norte, a gerir os matadouros, e isto proporcionou o que aconteceu até hoje, alguma diferença de critérios, uns têm quilómetros, outros não têm quilómetros, uns têm carro, outros não têm carro. E o problema que se põe aqui, põe-se sempre aquilo que já havia entre as direções regionais passou a existir dentro da própria Direção-Geral na gestão das próprias DIVs, não é? Apesar de tudo, a inspeção sanitária foram sempre admitidos inspectores, foram sendo colmatadas as falhas e as carências essas que nos últimos 5 anos têm aumentado de uma maneira absolutamente assustadora. Se consultarmos mapas de colocação de profissionais nos vários matadouros nos últimos 5 anos, vamos ver que há matadouros cujo serviço era assegurado por 6, 7, 8 pessoas, hoje estão 3. E isto tem sido crescente e tem sido sistemático, tem acontecido sempre assim, continua a acontecer. Acontece também que depois da privatização, desculpem, da verticalização, para a região norte foi o senhor diretor de serviços, que achou que tudo isto estava errado e os inspectores sanitários eram uma camada de malandros e não só tinham que fazer os matadores, como tinham que fazer todo o outro serviço das DIVs, da DAV, naquela altura, com o seu transporte próprio, e que durante 10 anos não pagou a ninguém 1 quilómetro, uma ajuda de custo a ninguém, se calhar pagou. Isto levou a que houvesse algo que tinha carências, mas que estava parado, e isto contaminou um pouco o país. Teve a anuência e a concordância de muitos diretores gerais que passaram por aquela casa, a atual também, na altura era diretora-geral, com quem eu tive muitas reuniões, de quem eu tenho até algum apreço, pronto, já disse. Mas este senhor contaminou o país. Ou seja, as outras direções regionais também começaram a fazer da mesma maneira. E isto levou eu não quero chamar nem roubo, nem expoliação, porque não gosto dos termos, ao prejuízo da vida de muitas pessoas, porque o senhor pura e simplesmente não cumpria a lei. E isto porque até lá havia equipas fixas de inspeção sanitária nos matadores e passaram a se rodar. Qual era a lógica disto? Nós éramos todos uns malandros e corruptos e, portanto, nós chegávamos a rodar ao dia no matador, ou seja, saía um mapa no dia 30 de colocações para o mês e no dia 1 ou no dia 2 nós recebíamos
logo outra colocação para ir para outro sítio, para outro matadouro, sempre utilizando os nossos meios de transporte. Às vezes este tipo de troca não dava sequer 8, 9, 10 de descanso ao profissional, que saía às 10 da noite, alguns deles entravam às 6 da manhã do dia seguinte noutro matador, noutra zona. Um atropelo completo da lei, esta foi a verdade. Nem muitas reuniões, nem muitas conversas, nem muitas... mas o senhor teve sempre umas boas classificações, se calhar esta hora até lhe aumentou muito a reforma. Mas contaminou o país. Isto levou a que um setor que até estava sossegado e num caminho de melhoria e de colmatar as suas falhas que tinha, sempre teve, sempre foi carenciado. Aqui o setor andou sempre atrás do prejuízo. Levou a que começasse a surgir as dificuldades e a insatisfação. Isto levou a alguns problemas em tribunal. Quero-vos dizer que o Estado tem aqui transitado em julgado 1.800.000 euros para pagar até nos próximos 30 dias, o que é em sentença transitada em julgado. Eu posso dar um número, não foi o Sindicato dos Médicos Veterinários, mas acompanhei eu pessoalmente, mas foi o Sindicato da Função Pública do Norte, 1.800.000 euros com juros, e o senhor deve estar na reforma fixe. Atualmente, a carência, entretanto, em 2019 é colocada, em 2019 sai a Lei 20 de 2019, que os seus deputados bem conhecem, que foi depois, não sei se revocada, se revertida, se suspensa, não sei qual é o termo jurídico aqui neste Parlamento, que fazia passar a inspeção sanitária para as câmaras. Ora, isto levantou, da parte do sindicato do qual eu faço parte, um contra frontal. Isto era um recuo de quase 50 anos e não era uma delegação de competências, era uma transferência de competências. Essa lei foi entretanto, revogada, acho que é assim que se chama, e o Governo faz sair, com um decreto-lei, a carreira da inspeção veterinária. Ora, a criação desta carreira é em si bem-vinda, como nós tivemos a ocasião de dizer e de saudar, só que vai incorrer na mesma coisa, que é quem ler o decreto, é o 141 de 2019, e vai verificar que é um decreto que atribui tempo exclusivo e permanente de disposição, sem que para isso haja nada que permeie quem lá esteja. O domicílio necessário continua a ser confuso, a não estar definido. Quando a lei saiu, nós interpelamos a DGAV com muitas perguntas nossas e de colegas nossos sobre como iria funcionar, e ainda não obtivemos resposta. Temos esse dossiê. Nunca mais nos reunimos por causa da carreira de inspeção veterinária. Claro que os veterinários pensam nos veterinários, porque nós não temos sócios de outras profissões. Também é verdade que atualmente nos matadouros há os auxiliares de inspeção
que não estão previstos nessa lei de inspeção, que quero vos dizer que no Norte, nos últimos 5 anos, ficou reduzido a menos de metade, são 8 só, 6 ou 7 ou 8, e que, portanto, vão acabando. Acontecia também uma coisa engraçada nos matadouros com os auxiliares de inspeção, ou seja, muitos deles eram técnicos superiores, tal e qual como os veterinários, porque eram engenheiros técnicos agrários ou eram engenheiros zootécnicos, e que muitos deles, pelo facto de serem mais velhos ou terem outro escalão, ganhavam mais que o veterinário, que era o responsável da equipa no matadouro, e que é o responsável, não é o auxiliar de inspeção, não é? E o auxiliar de inspeção, por ser técnico superior, recebia mais, em muitos casos, mais do que o próprio inspetor. Claro que isso também gerava algum mal-estar, mas nunca foi o cerne maior da questão. Acontece que com a saída do 141, outros sindicatos onde há médicos veterinários filiados, também há auxiliares de inspeção filiados. E portanto, como facilmente se perceberá, esses sindicatos, quando reivindicam a revisão do 141, reivindicam para que sejam metidos os outros profissionais que também são associados deles e que estão na inspeção sanitária. Chegamos a um ponto de descontentamento no país, porque ninguém quer ir para um matadouro funcionar às 5, às 6, às 4 da manhã e tendo uma carreira que lhe paga exatamente o mesmo como não ir. Tem que concluir. Para concluir. Eu vou concluir já, só respondendo ao Sr. Deputado Frazão, que na última greve de 19/30 de dezembro, o Sindicato dos Médicos Veterinários não fez pré-aviso de greve. Emitiu simplesmente um comunicado dizendo que percebia a greve e que até a apoiaria, mas não emitiu pré-aviso de greve, não negociou serviços mínimos. Claro que eu os li, claro que eu tenho conhecimento, mas nós não emitimos pré-aviso de greve. Muito obrigado. Depois terá com certeza a oportunidade de responder às questões depois da ronda pelos diversos grupos parlamentares. Para iniciar esta primeira ronda, tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Frazão, do Grupo Parlamentar do Chega. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. caros colegas, muito obrigado pelas explicações que nos deram e pela revisão histórica que nos deram da inspeção sanitária no último quartel do século passado e neste século. De facto, o que se avizinha, caso a situação não seja atalhada pelo Governo em Portugal, é de facto um retrocesso e é um revisitar daquilo que acontecia antes da Revolução de 1974. E, portanto, é por isso mesmo que o Chega chamou aqui os representantes do setor, chamámos também a Sra. Diretora-Geral da Alimentação e Veterinária, que não poderá vir hoje, mas acreditamos que possa vir num futuro bastante próximo, pelo menos assim o desejamos. E isto ficamos ainda mais preocupados depois de o ouvir, depois de nos dizer que existem matadores centrais em Portugal que tinham 6 a 7 inspectores sanitários e que passaram a 3, que os auxiliares de inspeção sanitária são 8, pelo número que disse, que os veterinários continuam a ser colocados e que passaram muitos anos sem receber as ajudas de custo sobre a rotação a que eram obrigados a fazer nos vários matadouros, e essa rotação obrigava a centenas de quilómetros entre matadores com entradas ao serviço às 4, 5 e 6 da manhã, como sabemos que é a realidade na inspeção sanitária, sem viaturas do Estado, ou em algumas DIVs que existiam viaturas do Estado, eram viaturas, pelo que sabemos, e gostava que confirmasse isto, se os médicos veterinários e inspectores sanitários continuam a andar em 4Ls com mais de 30 anos, ou em Clios, os Clios brancos da DGAV com mais de 20 anos, e muitas vezes a viatura
viaturas sem seguro, sem inspeção e por serem do Estado livres desse tipo de inspeção e que não oferecem condições de segurança para os profissionais de se transportarem. Mas, neste momento, gostava de lhe perguntar qual é a situação atual, portanto, na realidade, o que é que está a acontecer hoje, se os profissionais continuam a ter que se deslocar nas suas próprias viaturas ou se deslocam em viaturas de serviço. Relativamente à revisão da carreira, a Sra. Ministra anunciou, falta perguntar, colega Carlos Sotoro, se o Governo diz que não vai rever a cadeira de inspeção sanitária, mas o decreto-lei que o Sr. arvorou, o 141 de 2019, e o concordante acordo plurianual obriga à revisão da carreira e, portanto, há aqui uma assunção do Governo que diz que não vai cumprir a lei, não vai cumprir o decreto-lei 141 de 2019 e não vai cumprir o acordo plurianual que obrigaria à revisão das carreiras. E, portanto, neste momento, também disse que nunca mais reunimos, se é verdade que não têm reunido com a tutela, qual é da parte da tutela, qual é a receptividade que têm tido sobre este assunto e também como é que veem a contratação de muitos colegas do ponto de vista precário, com vínculos laborais totalmente precários, por via dos municípios, muitos deles com recibos verdes, como nos disse há pouco o nosso colega Dr. Ricardo Lobo, da Associação dos Médicos Veterinários Municipais, diz que os municípios estão a contratar médicos veterinários de forma precária, a recibos verdes, e que, na sua opinião, serão mais permeáveis a fazerem uma inspeção menos rigorosa ou mais permeável a algumas imposições ou a algumas pressões do setor económico e nós sabemos muito bem que essas pressões existem, porque não é de ânimo leve que um médico veterinário rejeita uma carcaça, por exemplo, de um bovino, que vale milhares de euros, mas se existem razões sanitárias para o fazer, isso tem mesmo que ser feito e não pode estar à mercê de pressões políticas ou pressões económicas, e nós que conhecemos a realidade dos matadores em Portugal sabemos que elas existem telefonemas depois de se rejeitarem carcaças, e esses telefonemas têm que ser lidados com coragem, e para haver coragem tem que haver segurança no vínculo laboral. Portanto, deixava-lhe essas perguntas, agradecendo mais uma vez a sua frontalidade. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem então agora a palavra o Sr. Deputado João Marcos, do Grupo Parlamentar do PSD. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Dr. Eduardo Correia e o Dr. Miguel Almeida, digníssimos representantes do Sindicato Nacional dos Médicos Veterinários e, portanto, relativamente a esta matéria, o PSD vai aqui repetir algumas das questões que pôs na audição anterior, à Associação dos Médicos Veterinários, porque, de facto, há situações que se tocam. E começar já, portanto, por salientar que, de facto, estas audições, vindas a propósito de um requerimento do Chega, têm a ver com a greve, não é, que existiu, ou foi motivada essencialmente pela greve que existiu em dezembro do ano passado, portanto, gostaríamos de saber, para esclarecer, no fundo, as condições laborais dos inspectores sanitários e respectivas equipas de assistentes e adjuntos, e gostaríamos de saber se, de facto, já uma primeira pergunta, se de facto algumas dessas condições, dessas exigências foram cumpridas após a greve de 2018. Sabemos que uma das questões, que era a revisão do Decreto-Lei 141 de 2019, que criava aqui uma carreira especial, digamos, para os médicos veterinários, mas tinha também em consideração os outros técnicos, não é, que fazem parte do processo inspectivo. Aliás, tenho aqui em meu poder um memorando, um parecer da própria Ordem dos Médicos Veterinários, que, considerando naturalmente a carreira dos médicos especiais e não concordando com a DGAV e com a Ministra, que considera a inspeção veterinária unicategorial, portanto a própria Ordem diz que é possível considerar, por um lado, é unicategorial a função do veterinário, não é, do inspetor sanitário, que tem que ser forçoso, dadas as características e dadas as competências, tem que ser forçosamente um médico veterinário, mas depois abre a possibilidade, não é, também da tal carreira para a inspeção sanitária e fitossanitária, acrescentando aqui mais duas categorias, de assistente, portanto, do médico veterinário oficial e o adjunto do médico veterinário
oficial, incluindo aqui os tais técnicos que o Sr. Doutor falou há pouquinho, não é? Licenciados noutras áreas, não é? E que iriam coadjuvar, e outros adjuntos, não é? Com a escolaridade obrigatória ou com cursos, digamos assim, técnico-profissionais, que pudessem coadjuvar, portanto, a função do médico veterinário oficial, portanto, a função de inspetor oficial. Portanto, saber se de facto vocês concordam com esta visão da coisa e se acham que as motivações, as exigências, os direitos que determinaram, portanto, essa greve de dezembro têm sido aceitos, ou estão em vias de ser aceitos e contempladas pelo Governo, portanto, pela Sra. Ministra e, naturalmente, e consequentemente pela DGAV. E a saber, estavam em casa, portanto, as carreiras dos inspectores sanitários, dos médicos, relativamente às suas remunerações e progressões, e também, como disse, dos assistentes técnicos e auxiliares e adjuntos, os meios de transporte, como aqui foi falado. É, portanto, importante que a DGAV forneça viaturas de serviço para se poder fazer este trabalho e não serem os próprios inspectores a terem que utilizar os seus próprios automóveis. Os suplementos remuneratórios e de turno, portanto, visando e compensando os inspectores pelos serviços fora de horas, não é? Ou a qualquer hora, fora de horas e a qualquer hora. A questão da residência, portanto, penso também era uma questão que estava em cima da mesa, dado que havia a intenção de atribuir ao inspetor a residência, digamos, do próprio matador, o local onde existe o próprio matador, quando, na maioria dos casos, portanto, deslocam-se dezenas, se não centenas de quilómetros para fazer o trabalho, e isto naturalmente tem implicações nas ajudas de custo, tem implicações, portanto, nas suas remunerações, os horários, etc, etc. Portanto, a questão que vos quero pôr é que o que é que o Governo ultimamente tem trazido de novo relativamente a estas matérias e se tem ou não cumprido com as exigências destes profissionais, nomeadamente, portanto, os médicos veterinários. Porque nós não temos dúvidas que o Estado tem que tornar estas carreiras atrativas, não é? Porque, como disse, trabalha-se a qualquer hora e trabalha-se em qualquer dia, e se estas carreiras de facto não forem atrativas, o que acontece, aquilo que nós temos assistido, é que por muito boa vontade que haja, por todas as promessas que a Sra. Ministra possa fazer, de dizer que vai abrir, portanto, recrutamento para 100 inspectores, para 50 técnicos superiores, para 30 assistentes, para 20 operacionais, não é? O que acontece, em primeiro lugar, é que nada disso é verdade, não é? Porque ainda não está nada, portanto, concretizado, ainda não há nenhum concurso. E havendo concurso, a questão que se põe é que, havendo esta falta de atratividade pela carreira, se de facto estas vagas são ou não preenchidas, porque sabemos que o fenómeno da imigração também atinge, portanto, estes técnicos, e há outros mercados laborais que oferecem outras condições de trabalho e outras condições de remuneração, portanto, outra atratividade, e que leva a que os nossos jovens licenciados em Medicina Veterinária acabem por optar por ir trabalhar para outras paragens. Depois, também, ainda em relação, e tendo a ver também com a audição anterior, é se os senhores, se o sindicato concorda ou não, que não é desejável que os inspectores sanitários fiquem na dependência das autarquias, porque aquilo que se diz é que poderá haver alguns conflitos de interesses, dado que alguns matadores são propriedade ou têm capital dos próprios municípios, e isso pode configurar, portanto, alguma incompatibilidade nessas funções. E, naturalmente, também que a isenção hierárquica e a independência financeira dos inspectores, portanto, também exige esta distinção. Eu terminava só com aqui uma questão que o Dr. Eduardo abordou, que disse que com a abertura de matadores privados, na década de 90 os matadores até eram mistos, não é? Era o Iroma e mais os...
Havia, sim, mista, privada e mista, não é? Mas o Soutor disse que os veterinários os veterinários municipais deixaram de ser suficientes e passou a ser o Estado a fazer a inspeção nestes matadouros. Deixa-me dizer, Soutor, que eu tenho a experiência própria, não é? Como ex-autarca e ligado, cuja autarquia, portanto, participava também no capital social do matador, do Matrese, do matador regional do Zese, agora já tem outro nome, e o que é certo é que nessa altura não foi por questões de insuficiência, nem foi por outra questão qualquer, portanto, foi mesmo porque o Estado, porque a DGAV, porque o Governo, na altura, fez questão de retirar os veterinários municipais deste processo e trazer, portanto... Tem que concluir, doutor. Termino já, Sr. Presidente. E trazer, portanto, técnicos, inspectores, veterinários para o processo. As razões, não interessa aqui agora enunciá-las, eu lembro-me de as ter ouvido, e evidentemente que não concordei com algumas, porque acreditava e acredito que as questões deontológicas estão bem presentes no trabalho que os senhores veterinários fazem, portanto, junto dos matadores. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem então agora a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o Sr. Deputado Manuel Afonso. Muito obrigado, Sr. Presidente, Dr. Eduardo Correia, Dr. Miguel Almeida. Começo por saudá-los, em primeiro lugar, e dizer que ouvi com muita atenção todas as explicações e a cronologia dos factos que ocorreram desde 1974 até ao presente. Ouvi-os com muita atenção e do que falou, para mim, parte destas questões não me são estranhas, porque eu integrei os quadros do Ministério da Agricultura e, portanto, todas essas questões havia um acompanhamento, não direto, mas indiretamente sabíamos, portanto, toda a evolução. E aquilo que, reportando-me no passado, é que nunca senti, como, aliás, o doutor teve a ocasião de dizer, que tivesse havido mal-estares, portanto, nestas mudanças que foram ocorrendo com estas mudanças que são importantes porque têm a ver com a segurança alimentar e a sanidade animal, que todos nós sabemos como é. Eu recordo-me que eu sou de Santarém, recordo-me de incorporar no passado e lembrar-me das intendências pecuárias e de registar com agrado a forma como as intendências se envolviam com os veterinários no despiste da brucelose dos caprinos, que era um problema terrível, porque havia muitas pessoas infectadas, no despiste da brucelose dos ovinos, na própria piroplasmose dos bovinos. Portanto, era um trabalho que era assegurado em equipa, como todos como sabem, pelos médicos veterinários nas regiões. Por essa razão, também tenho pessoas de família que são médicos veterinários, que é médico veterinário e que acompanho de muito perto. Dizer-vos também que estamos perante um sindicato e não poderia deixar de dar a minha opinião sobre isso também, porque os melhores anos da minha vida fui sindicalista. E os sindicatos, que são organizações de trabalhadores por conta de outra, e no caso do Ministério da Agricultura, tudo aquilo que fizeram, e quando uma das razões de ter sido convocada esta audição foi uma presumível greve que o Sr. Doutor já disse que não foi convocado pelo sindicato. Mas se fosse, qual é o problema? Isso é um direito que assiste aos... Mas se fosse, não há qualquer problema, porque isso é um direito que assiste aos trabalhadores. Isso é um direito que nos assiste, que assiste a quem trabalha por conta de outra, defender os seus interesses, seja de âmbito laboral, seja inclusivamente nas próprias condições de trabalho, etc, etc, etc. Gostava, por isso, de lhe colocar algumas questões que já talvez seja, vá repetir, mas elas são pertinentes. O que é que acham para que, agora, já, para que haja que sintam que as vossas pretensões, enquanto sindicato, enquanto representante dos médicos veterinários, porque foram eleitos para isso,
acham quais são as demarches, quais são os passos que o Ministério da Agricultura, que o Governo devia fazer para ir ao encontro das vossas expectativas. Também aqui já foi dito que a carreira de inspeção é também coadjuvada por auxiliares técnicos, por outros profissionais também do Ministério da Agricultura. Ora, sendo o vosso sindicato um sindicato de classe, um sindicato independente de classe, e, portanto, não está legalmente em condições de negociar ou de fazer propostas relativamente a outros grupos por isso, o tal outro sindicato que falou, que já os enquadra, que será o tal sindicato vertical, que se há alguma articulação do vosso sindicato, enquanto sindicato de classe, com esse sindicato, que também tem veterinários, mas que já integra outros grupos profissionais que fazem parte do corpo da inspeção, se há uma articulação para que se encontre uma solução que seja conjunta. Porque negociar uma situação específica só para uma classe não é fácil e nem é justa também. É preciso reconhecer isso. Portanto, era essa questão que eu vos queria colocar. E também, no fundo, saber quais são as propostas que deveriam ser feitas por vós para que criem uma possibilidade de negociação rápida para encontrar soluções para as questões e as necessidades que entendem que os preocupam. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Fica então concluída assim esta primeira ronda. Dou de novo a palavra aos senhores representantes do Sindicato dos Médicos Veterinários, que têm cerca de 10 minutos para responder às questões. Até... Porque... Assim farei. Eu sei que sim. Ok. Está bem. Ok. Tá, obrigado. Eu vou ser... Exatamente. Eu vou ser muito rápido. Eu vou deixar o Eduardo responder aos seus deputados, as perguntas que fizeram, mas eu queria fazer aqui um enquadramento muito rápido do que é, e que até pode ser um bocadinho da discussão, mas do que é um médico veterinário oficial e as responsabilidades que tem no âmbito da saúde pública, na salvaguarda da higiene e da segurança alimentar. Eu já fui inspetor sanitário de carne, já fui inspetor sanitário de pescado e agora sou médico veterinário municipal já há 20 anos, que também, o médico veterinário municipal como autoridade sanitária também faz controle oficial e é um técnico superior que depende hierárquica e disciplinarmente de um Presidente de Câmara, mas funcionalmente depende da Direção-Geral Veterinária. Portanto, eu posso tomar decisões sem dependência hierárquica, tal como os inspectores sanitários, para corrigir situações que colocam em causa a saúde pública, tanto no âmbito da higiene e segurança alimentar, como no âmbito da saúde e bem-estar dos animais. Tal como os inspectores sanitários, eu sou técnico superior, só técnico superior. No meu caso, eu sou veterinário municipal de Almada, tenho 2 concelhos limítrofes, Seixal e Sesimbra, nenhum deles tem autoridade sanitária. Está previsto na lei que, não havendo autoridade sanitária, é o veterinário do concelho vizinho que substitui a autoridade. Eu, neste momento, tenho 3 concelhos, que em conjunto têm 400 mil habitantes, uma autoridade, 400 mil habitantes, para o distrito de Setúbal, que tem 875 mil, dos 13 municípios de Setúbal, 3 têm 400 mil. E eu sou a única autoridade sanitária do concelho. Eu sou um técnico superior e tenho 17 pessoas a trabalhar comigo. Eu não sou dirigente porque não posso ser dirigente, porque se eu for dirigente, deixo de depender funcionalmente da DGAV para depender de um dirigente da Câmara. Tenho pessoas que são dirigentes no serviço veterinário, eu dependo da Presidente, mas há uma organização, são 17 funcionários, mais de metade ganha mais do que eu, mas todos eles fazem trabalho para mim, porque eu não posso delegar as minhas competências, estou proibido de delegar, foram delegadas pelo delegado, mas posso atribuir funções. Portanto, eu quando atribuo funções a colegas meus, sejam eles veterinários, sejam o que forem, a outros cursos, eles estão a trabalhar
para mim, sobre a minha responsabilidade. Se eles fizerem asneira, a responsabilidade é minha. Portanto, e eu sou um técnico superior que levo para casa 1.200 euros por mês, trabalho para o Estado há 23 anos e, como eu, estão imensos colegas no país inteiro. Médicos veterinários municipais, isto só para chamar a atenção para a questão dos inspectores sanitários. Ora, isto é uma carreira que não é nada, uma carreira que não existe carreira, mas são lugares que não são nada apetecíveis. E por várias razões, e por isso é que eu queria fazer esta introdução. Um médico veterinário, seja para a inspeção sanitária, seja para ir para veterinário municipal, por 1.200 euros por mês ou 1.300, para a responsabilidade que vai ter, não vai. Se os senhores deputados forem ver os concursos públicos que são feitos por todo o país para médicos veterinários dos municípios, ficam todos desertos. Nos últimos tempos, Baião, foi a semana passada, o concurso ficou deserto para médico veterinário municipal de Baião, ninguém concorreu. O Seixal abriu o concurso para 2 médicos veterinários, ficou deserto. Os concursos para médicos veterinários têm aberto, concorre uma pessoa que acabou o curso há um mês. E este é o panorama dos médicos veterinários municipais, que, como sabem, autoridades sanitárias, menos de metade dos municípios têm autoridades sanitárias, menos de metade dos municípios portugueses, porque ninguém quer assumir essa responsabilidade. Com os inspectores sanitários é exatamente a mesma coisa. Quem é o técnico superior a ganhar o que ganha, que vai sair no seu carro de casa às 4 da manhã para estar num matadouro, e não sei se, eu sei que o Sr. Deputado Pedro Frazão sabe do que é que eu estou a falar, trabalhar num matadouro não é trabalhar num escritório, não é? Não é a mesma coisa. O senhor também sabe, não é? E não se valoriza rigorosamente nada isto. Portanto, são técnicos altamente especializados a quem a Direção-Geral Veterinária não dá qualquer formação. Somos nós que temos que procurar a formação, temos que pagar a nossa formação. Tanto os inspectores sanitários como os médicos veterinários municipais trabalham com 3 ferramentas fundamentais, que são a legislação em vigor, os seus conhecimentos técnicos e científicos e o bom senso. A Direção-Geral Veterinária não nos dá a formação, a legislação é a que existe e temos que cumprir, e comigo não vale a pena haver pressões, porque eu tomo as minhas decisões, porque são da minha responsabilidade. E os meus colegas que trabalham comigo, se fizerem asneira, sou eu que vou para o tribunal e sou eu que me sento no banco dos réus. Não é? E já aconteceu várias vezes. E os inspectores sanitários correm esse risco. Agora, eu acho que quando a Sra. Ministra, peço imensa desculpa, não vou dizer, não conheço, mas quando a Sra. Ministra faz essa notícia que mostrou, dizendo que não vai integrar ninguém na carreira, e nesta carreira que criou, ainda bem que não vai criar, porque não entrava ninguém nesta. Nenhum médico veterinário, inspetor sanitário, quer entrar neste 148. Nenhum. E quer contratar 100 médicos veterinários, mas vai buscá-los onde? Não vai buscar nem 20. E há razões para isso. O Sr. Deputado Pedro Frazão já frisou mas é importante saberem que as universidades, neste momento, não estão nada vocacionadas para as áreas da saúde pública, higiene e segurança alimentar. Os alunos saem das universidades para fazerem clínica, de pequenos ou grandes. Não estão. Exatamente por isso. Não é uma área porque são áreas que normalmente acabam no Estado e não são apetecíveis. E de grande responsabilidade, agora com o conceito de uma só saúde, cada vez mais são áreas em que vamos necessitar de mais médicos veterinários na área da saúde pública. Há mais zoonoses, toda a gente sabe. Agora com o Covid, toda a gente percebeu o que é uma zoonose. Nós, médicos veterinários, estamos fartos de saber o que é o coronavírus. Há anos que sabemos o que é o coronavírus. Este não conhecíamos, é um novo, mas as zoonoses começam a aparecer. Por resistência dos antimicrobianos, má utilização, tanto na medicina humana como na veterinária, pelas alterações climáticas, por várias razões, vamos começar a ter situações que vão ser um risco enorme para a nossa saúde e nós, em termos da medicina veterinária, não estamos minimamente preparados. E peço desculpa, mas a culpa, neste caso específico, é do Estado. Porque não valoriza funcionários técnicos superiores que têm que tomar decisões em nome do Estado, na proteção da saúde pública, de uma responsabilidade enorme, e depois, quer dizer, ver uma ministra dizer eu não vou integrar ninguém na carreira, porque vão continuar a ganhar vão levar para casa os 1.000 euros que levam, não é? Chega,
mas vou contratar mais 1000 a ganhar 1000 euros. Isso não existe. Isso não existe. Eu peço imensa desculpa ter feito esta parte, mas era importante que percebessem o panorama do médico veterinário oficial do país, não só do inspetor sanitário, mas também do médico veterinário municipal. Peço imensa desculpa. E esqueci-me de uma coisa muito importante, que foi cumprimentá-los todos no início. Ainda bem que nos convidaram para vir aqui. O sindicato tem uma preocupação enorme nesta área, porque a maior parte dos nossos associados são funcionários públicos, são médicos veterinários que estão nestas situações, que todos os dias nos falam connosco a dizer: eu vou fazer outra coisa, eu vou deixar a veterinária. Nós temos neste momento no país temos 10 inspectores sanitários que estão de baixas de longa duração. Não é? Nós neste momento temos a Direção-Geral Veterinária, nos quais a Direção-Geral Veterinária temos 105 inspectores sanitários, quando devíamos ter 200. Temos 105 inspectores sanitários. A DGAV não vai conseguir meter mais ninguém. No país existem 174 médicos veterinários. 174 médicos veterinários e inspectores sanitários. Sendo que 105 são da DGAV e os outros 69 ou são médicos veterinários municipais, que estão a tapar buracos, ou são avançados, que estão a tapar buracos, ou então são veterinários de uma bolsa de inspectores sanitários que a Direção-Geral Veterinária criou para conseguir colmatar as falhas dos médicos veterinários inspectores, mas dessa bolsa há 5 médicos veterinários a fazer inspeção sanitária. Portanto, o Estado criou uma bolsa de inspectores. Eu, quando pensei na bolsa, pensei, assim vão resolver o problema, de facto, porque vão ter centenas de colegas a concorrerem. Há 5 médicos veterinários que fazem parte da bolsa de inspectores para colmatar estas falhas. E este é o panorama. Agora, deixem-me só acabar com isto. 174 médicos veterinários, quando o Estado arrecada em taxas de inspeção 350 mil euros por mês em matadores de ungulados e 80 mil euros por mês em matadores de coelhos e aves, dá um ordenado mensal médio por médico veterinário de 2.500 euros por mês. A contar com os 175 médicos veterinários que existem neste momento. Isto são contas por alto. Mas isto são as taxas de inspeção que qualquer um dos seus deputados pode pedir à DGAV e estão lá. Isto é o que o produtor paga à DGAV em taxas de inspeção, são quase 5 milhões por ano. Isto dá para pagar o salário a 174 médicos veterinários, 2.500 euros por mês. Quer dizer, não estou a pedir para pagarem 2.500 euros por mês aos médicos veterinários e inspectores. No entanto, sobra dinheiro. Não é um problema de dinheiro. A taxa de inspeção, segundo a DGAV, serve exatamente para isso, para pagar os custos da inspeção sanitária. Não estarem a colocar médicos veterinários, matadores que têm que ter 8 médicos veterinários, inspectores, terem 4, porque não há dinheiro para meter mais. Porque... peço desculpa, eu vou terminar, vou passar ao meu colega, que vai responder às questões dos seus deputados. Peço imensa desculpa por este desabafo, mas isto é uma coisa que também me afeta a mim, pessoalmente. Muito obrigado. Para concluir. Vou fazer aqui um apelo à minha... Diga-me uma coisa, Sr. Presidente, tenho que responder a cada dos seus deputados ou posso fazer um mix? Sim? Uma geral. Ok? Obrigado. Muito obrigado. Não, muitas entroncam umas nas outras, não é? E vou começar por também não ser injusto. Ou seja, há bocado referi-me àquele senhor que um dia esteve na Zona Norte e que contaminou o país e tal. Num levantamento que fiz nestas últimas semanas pelo país, verifiquei que há situações que melhoraram significativamente. Ou seja, o pagamento de quilómetros, de ajudas de custo, subsídios de turno. Não sei se por grande competência da senhora Ministra, ou se também as decisões do Tribunal levaram a que isso acontecesse. Não vou agora, apraz-me registar uma melhoria nesse particular, ok? Contratos precários aumentaram significativamente. Com esta falta que o Miguel acabou agora de dizer, o que é que tem acontecido? Tem acontecido que
a DGAV faz protocolos com as câmaras e as câmaras contratam os veterinários para irem fazer a inspeção sanitária. Há contratos à tarefa, há contratos à hora, há contratos para todos os gostos. E até há quem se gabe nos matadores de dizer assim: fui eu que indiquei o seu nome ao Presidente da Câmara para o seu ser contratado. E, portanto, estas situações não podem. Podem ser as pessoas mais sérias do mundo, mas o princípio está errado. Não temos como, não é? Eu sou, felizmente, um indivíduo que não ando nas redes sociais de uma maneira geral. Sou um gajo feliz por causa disso. Mas não deixou de me chegar ao meu telefone uma mensagem de uma professora de uma das nossas faculdades no país, que dizia o seguinte: quem quiser ir trabalhar para a inspeção sanitária, é favor contactar a doutora Graça Mariano, a coordenadora da Associação Nacional de Carnes, que ela indicará às câmaras os vossos nomes. Isto vem numa rede social escrita. Não me pareceu que a DGAV tivesse reagido a uma situação destas. E deveria ter reagido. Alguém deveria ter reagido a uma coisa destas. Portanto, Sr. Deputado Manuel Afonso, para si mesmo agora esta resposta do papel dos sindicatos. Nunca, nós, por sermos mais pequenos ou de classe, nos encolhemos a falar, seja com quem for, e com os outros sindicatos sempre. Agora, não nos passem atestados de não opinião. Não marquem coisas, não marquem greves, não marquem e não nos convoquem, não falem connosco, não nos ouçam, não precisam de nós para nada. E vou-lhe dizer do fundo do coração, não há nenhuma ação sindical que nós veterinários diga a respeito que seja boa e que passe por cima de nós. Nem na parte sindical, nem na parte do poder. Nem no poder, porque nós falamos o que sabemos, falamos do que sabemos. Voltando ao Covid aqui do Miguel, o Pedro Simas também é veterinário, que era uma coisa que ninguém dava por ela quando era... Também é veterinário, Pedro Simas. E, portanto, nós... De maneira que, para dizer o quanto eu estou satisfeito com a minha profissão, vou fazer 45 anos desta vida, passei tudo. Quando me falou nas doenças, na peste suína africana, todas elas passaram por mim, eu passei por elas todas até hoje, e os veterinários fizeram um trabalho muito meritório e espetacular neste país, até a BSE, inclusive. E, portanto, não pensem mesmo que vão conseguir uma boa solução, nem o poder, nem os sindicatos, sem que nós estejamos presentes. Não vão conseguir, porque não preciso de fazer um pré-aviso de greve, mas posso fazer um comunicado, posso fazer uma explicação, e os veterinários vão nos ouvir. Esta era uma das partes. Portanto, em relação aos suplementos remuneratórios, à residência, não está em ordem, mas tenho que confessar que está melhor do que o que estava. A lei perguntou também o que é que nós propunhamos já, que nós gostávamos muito que o Governo propusesse já e nos chamasse. Se calhar era ao contrário. E se calhar, e a DGAV, e se calhar atalhava algumas situações já que podem acontecer. Vamos para a Páscoa, vamos para o São João, vamos para épocas festivas, e isto é tentador, porque quando nós vamos para uma situação de greve, ninguém lucra com isto. E os primeiros que perdem são aqueles desgraçados que já ganham pouco, que vão ganhar menos, não é? E que, portanto,
muitas vezes não aderem, não por não concordarem, é porque não podem. É porque não podem. Quando aquele senhor que eu falei há bocado, que eu nunca vou dizer o nome dele, lá em cima fez o que fez, eu vi colegas, digo, eu ia dizer minhas, porque a maior parte eram colegas, senhoras, muitas comerem no matador de marmita. Mas todos os dias aumentava este número de tarro. Para quem para um alentejano pode ser num tarro, podia ser num tarro. Portanto, eu não sei... os assistentes de inspeção. Aqui eu sou deputado, desculpe que eu não... João Marcos. Que é, de facto, essa questão da fitossanidade, da carreira da fitossanidade, foi algo que foi introduzido pela Federação dos Sindicatos da Função Pública. A posteriori, nós nunca conversámos sobre ela. Eu não sei sequer, não posso falar porque não é da minha... eu não sei o que é porque nós nunca conversámos sobre ela, não sei. Os assistentes de inspeção também não são veterinários, mas fariam parte do nosso... eles são uma realidade. Quanto mais não fosse, tínhamos que chegar a um acordo de que estes senhores existem até acabarem, e até acabarem estão inseridos aqui. Não é? Por exemplo, porque há assistentes de inspeção que são técnicos superiores, mas muitos não são, porque para ser assistente de inspeção teria que se fazer um curso de assistente de inspeção de 200 horas práticas e mais 200 teóricas e tal, e há assistentes de inspeção de todas as carreiras, das atuais 3 carreiras que existem atualmente na função pública. Nem todos são técnicos superiores. Acontece também esse tipo de coisa, que nós temos no Matadouro, a trabalhar comigo, 2 assistentes de inspeção, que um é técnico superior e outro não é, e assistente operacional, e desempenham exatamente a mesma função, com ordenados diferentes, não é? E, portanto, este 141, numa palavra, tem que ser conversado, alterado, acordado, e acho que quando isto acontecer e as pessoas da carreira de inspeção entrarem na tabela remuneratória da carreira inspectiva, as coisas vão sossegar. Não é porque... Eu costumo dizer isto algumas vezes, dos sindicatos, ninguém gosta, às vezes nem os associados, porque vem sempre aquela ideia de que lá vem o gajo com uma bandeira na mão a pedir mais pouco trabalho e muito dinheiro. Não é nada disto. Não é nada disto. Não me ponho nesse lugar, nesse ponto, não é? Eu en passant, digo, um colega nosso que foi defendido pelo sindicato num caso que tinha com uma Câmara Municipal, ganhou o caso, e um dia destes, numa rede social, o gajo, ele tem a coragem de escrever qualquer coisa, como eles são todos iguais, esses gajos. Quer dizer, percebe? Sim, um associado nosso, defendido por nós, ganhou a causa, e portanto... ou ganham a causa hoje e para onde já não pagam a cota. É um desespero. É um desespero. E, portanto, o poder também não gosta. Também não gosta, né? E os sindicatos também muitas vezes não gostam uns dos outros. E fui... Tenho que concluir. Eu gosto de ouvir, mas tenho que concluir. Portanto, Sr. Presidente, desculpe lá. Deixe-me só dizer isto. Nos anos 80, o sindicato... apresentou isto vai entroncar um bocado naquilo que o Miguel estava a dizer há bocado, apresentou uma proposta de carreira de inspeção sanitária e
tinha razão de ser mais, tanto tem razão de ser hoje também, mas porque havia a carreira do médico veterinário. E o municipal e estas carreiras deixaram de existir. Se calhar hoje fazia sentido nós falarmos da carreira do médico veterinário oficial, onde estivesse integrada a inspeção sanitária, que teria para isso mais isto, mais aquilo, mais aquilo outro. Não é? Mas não existe, como só existe a carreira superior, nós temos que, e confesso que também quando esta lei saiu, ela não foi conversada connosco e devia ter sido. Obrigado, Sr. Muito obrigado. Peço que fique concluída esta audição. Pede uma segunda ronda? Então, só para os... culpa é minha, então. Nos termos regimentais, há a possibilidade de uma segunda ronda, desde que seja solicitada, e aí qualquer dos senhores deputados pode se inscrever, sendo que sou muito rigoroso no tempo, que tem apenas e só até 2 minutos, tendo depois, Vossas Excelências, o mesmo tempo utilizado para responder às questões. Por isso vamos então iniciar uma segunda ronda, peço que desligue o micro, e vamos então proceder às inscrições. Sr. Deputado João Marques. Muito obrigado. Pedro Frazão e Manuel Afonso. Muito bem. Tem a palavra o Sr. Deputado João Marques. O tempo só, por favor. Tem a palavra, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço ao Dr. Eduardo e ao Dr. Miguel os esclarecimentos que nos trouxeram e que, de alguma forma, coincidem com a visão que o PSD tem sobre esta matéria e que é de lamento que, de facto, técnicos com a exigência, inspectores, não é, com a exigência técnica que é necessária para esta função, tenham estes níveis de remuneração. 1.200 euros é, parafraseando algumas forças políticas desta Casa, uma vergonha. É uma vergonha, de facto, pagar estes valores a técnicos que exigem ou que têm que ter uma complexidade técnica elevadíssima, não é, para o exercício das suas funções. E deixar-vos aqui, de facto, uma ou duas perguntas, é saber se, de facto, vocês, os senhores, sentem que há disposição por parte da tutela, por parte do Governo, por parte da DGAV, em rever esta situação, em rever, portanto, quer as carreiras profissionais, quer, naturalmente, as carreiras remuneratórias, quer também, obviamente, todos os outros apoios necessários à função. E posto isto, perguntar-vos se na ausência de técnicos, como nós aqui verificamos, porque não sendo a carreira atrativa, acabam por emigrar, acabam por deixar os concursos vazios que são abertos quer pelo Estado Central, quer pelas autarquias, se a soberania e a segurança alimentar pode vir a estar em causa, precisamente por falta de inspectores, já não digo, portanto, a própria balança, digamos assim, comercial do país, não é? Que será forçosamente afetada pela falta de técnicos, não é? Que implica, naturalmente, não é? Menor elaboração nos matadouros e nas empresas do setor. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Agradecer muito as explicações e a frontalidade com que endereçou os assuntos que aqui hoje tratamos sobre a inspeção sanitária, mas que também extravasou para o panorama de todos os médicos veterinários oficiais, nomeadamente nos médicos veterinários municipais e nas carências que existem também nesse setor em Portugal. E como última pergunta, gostava só de lhe deixar realmente qual é a radiografia que faz do Serviço de Inspeção Sanitária e a perspectiva para o futuro, ou seja, na opinião do vosso sindicato, qual é que será o rumo a tomar, quais é que serão as medidas objetivas que num futuro próximo a tutela deveria tomar para colmatar esta falta crónica na inspeção sanitária que se tem vindo a fazer sentir e a aumentar nos últimos 5 anos, nas próprias palavras do Sr. E, portanto, quais é que serão as medidas objetivas e concretas que devem ser tomadas a curto prazo para obviar esta situação. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem então agora a palavra o Sr. Deputado Manuel Afonso. Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Dr. Eduardo Correia e Dr. Miguel Almeida. Também agradecer a forma
como nos colocaram aqui as questões, como nos deram a vossa perspectiva, e que é fundamental também para que nós possamos tirar as conclusões e também dar os contributos que pudermos para ajudar, para contribuir para que algumas das questões possam ser resolvidas. A vida sindical, acho que nos ensinou que o diálogo que é fundamental para que possamos atingir os objetivos a que nos propomos. E há uma questão que eu quero colocar, que é a seguinte: já solicitaram à Sra. Ministra da Agricultura uma reunião para apresentarem as vossas questões? É a questão que eu coloco, que eu deixo aqui, se sim, se não, e uma sugestão, se não o fizeram, que o façam. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem então a palavra de novo os nossos convidados, o Sr. Dr. Eduardo Correia e o Dr. Miguel, para responder, sendo que têm 5 minutos. João Marques diz assim: na ausência de técnicos, a segurança alimentar está em causa. Eu nunca direi isso. Mas, percebe porquê? Percebe porquê? Percebe porquê? Eu estive 2 horas a ser entrevistado por uma senhora de uma televisão. 2 horas. E toda a problemática e vinha a propósito disso. Então, se vocês são precisos 5, só estão 3, está em causa. São 8, só estão 4, está em causa. Percebe? Era preciso muito sangue, mas eu não sou vampiro. Não sou vampiro e eu não estou aí a fazer esse sangue. Quando terminou esta entrevista de 2 horas, a senhora jornalista recebeu uma chamada de alguém do seu departamento, se fosse quem fosse, não importa, que lhe deu um raspanete pelo facto de ela não ter enviado ainda qualquer coisa, que eu não estava a ouvir, mas ouvi o que ela disse, que foi: ontem às 11 horas da noite ainda eu te estava a enviar essas coisas, estou sozinha. Tu como é que queres que aconteça? Ela desligou o telefone e eu disse: está a ver, senhora? Precisava de outra pessoa, não precisava, mas às 11 horas da noite ainda estava a trabalhar. É assim que acontece com os veterinários. E é transversal, Não é? aos veterinários oficiais, a todos os veterinários. E, portanto, eu não me sinto capaz e à vontade de dizer que num local onde esteja um colega meu, 2 colegas meus, e a equipa de inspeção mesmo que reduzida, eles virem as costas ao trabalho. Portanto, só que isto nem é gratificante, isto não leva ninguém a ir trabalhar para lá, e isto vai levar a que daqui a 3 anos, conforme números da DGAP, estão aqui, hajam menos... Epá, está muito pequenino, eu agora não consigo ver. Sim, claro, com certeza. Com certeza. Não é? Com certeza. Daqui a 3 anos há menos 30 veterinários inspectores. Quero também dizer que nós não pedimos ainda audiência à senhora Ministra, vimos um despacho de delegações de competências em que reparamos que agora não é com o Secretário de Estado, parece-me que vai ter que ser mesmo com a senhora Ministra, iremos fazê-lo oportunamente, mas já fizemos com a DGAV, que nos respondeu assim, ainda não nos fomos admitidos, ainda não fomos autorizados para admitir os técnicos que irão suprir. Agora, não se consegue só resolver os problemas da inspeção sanitária metendo só gente. Porque isto, se as coisas não se compram, não vale a pena pôr dinheiro, porque as coisas não se compram. Não é? Portanto, é preciso levar as pessoas a querer fazer isto. E entroncamos aqui nos currículos das faculdades, onde cada vez há mais estudantes a quererem ser veterinários, mas a não querer ir ao matadouro. E achar que conseguem tirar um curso
sendo objetores de consciência. E, portanto, estamos aqui num meio maluco, que vale que eu já não tenho muito tempo, já não sou futuro, já sou passado. Mas a verdade é que não caminhamos, e aqui entronca em assuntos de natureza ordinal, com a ordem, também. Porque, de facto, um indivíduo que não quer ir para um matadouro, não tendo ideia sequer de que ele, num matadouro, é a pessoa mais importante que cuida do bem-estar animal, é ele, o técnico, que mais habilitado está para que dentro de um matadouro não deixe que haja abusos nem maus tratos. Um indivíduo deste não pode ser veterinário. Não podemos ter objetores de consciência aqui na carreira. Não sei se respondi, não sei se ali é o colega, vou muito chamar, obrigado. isso é aqui o colega Frazão, Sr. Deputado, desculpe, mas Muito eu vou obrigado. chamar... Muito obrigado. Fica assim concluída esta audição ao Sindicato Nacional dos Médicos Veterinários. Os senhores deputados dos diversos grupos parlamentares ficam agora mais munidos e mais conhecedores, com melhor informação, para, com os instrumentos regimentais que têm ao seu alcance, fazerem aquilo que entenderem ao serviço de Portugal e ao serviço do contributo que podem dar para melhorar a situação dos médicos veterinários e da situação da Inspeção Veterinária Nacional. Muito obrigado a todos. Fica assim concluída esta audição. Muito obrigado. Muito obrigado.